Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp dessa quarta-feira, 15 de abril de 2020, falando tudo sobre o combate ao coronavírus. A gente segue com as informações. E Amanda, no final do bloco passado, a repórter Melissa Araújo deixou a gente com água na boca falando do bolo. Mas Mel, tá aqui, pelo menos o cafezinho segue aqui com a gente. Fica com as devendo o bolo. Fica devendo o bolo claro. com a gente aqui, não tem jeito. E a gente segue com as informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Mais entrevista aqui na roda. Amanda Nascimento, o Jornal da Rede Alesp, conversa agora com a doutora Tabata Caruso, bióloga e virologista pela Universidade de São Paulo, a USP. E ela vai falar aí sobre letalidade da Covid, explicar, né, aí pra gente sobre essa questão do vírus. É isso mesmo, né, Amanda? Isso mesmo. Bom dia, doutora Tabata. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia. Oi, Tabata, bom dia. Né? Tabata, bióloga, virologista, venha calhar no nosso debate aqui no Jornal da Rede Alesp, porque a gente já está falando há muito tempo sobre a Covid-19, que é um vírus. Né? Então, como eu falei agora para o professor Hernan sobre uma aulinha, a gente também vai aproveitar a professora para uma aula aqui para os nossos ouvintes, para quem está vendo a gente. A gente quer entender um pouquinho essa diferenciação, Tabata, de vírus para bactéria. Porque eu também recebi um meme em casa de que o povo acabou com os sabonetes bacterianos para combater um vírus. Começa para a gente conversando aí sobre isso, essa diferenciação entre vírus e bactéria. Então, na verdade, assim, vírus e bactérias não são a mesma coisa, certo? Então, a bactéria a gente considera realmente como um micro-organismo, né? Ele é um micro-organismo celular, então ele tem toda uma organização celular. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando ele invade o nosso organismo, uma bactéria ela consegue se replicar e causar, no caso, alguma doença por si só, vamos dizer, né? O vírus já não. O vírus é uma partícula, né? Há muitas discussões no meio da virologia se a gente considera ele um organismo vivo ou não, porque ele não tem, na verdade, um organismo, né? Então, ele é uma partícula que é formada internamente, assim, de uma forma bem geral, né? Internamente, ele tem um material genético, que no caso desse coronavírus é um material genético do material genético que tem nas nossas células, por exemplo, né? Que no nosso caso a gente tem DNA, e no caso desse vírus é um RNA. E aí, em volta disso, você tem uma camada proteica, né? De proteína, e ainda por fora dessa camadinha proteica você tem como se fosse um envelope, o nome científico é isso mesmo, é um envelope, né? Que é um envelope formado por gordura e algumas proteínas, né? Uma camada lipoproteica que a gente diz. Então, entre o vírus e a bactéria, o que você tem é que o vírus, ele não tem um maquinário celular, se ele não estiver dentro de uma célula que ele está infectando, ele não se replica, ele não produz outras partículas. A bactéria já não, ela é independente, né? Então, quando o pessoal sai para comprar um sabonete antibacteriano ou até mesmo, eu vou tomar um antibiótico porque eu estou com gripe ou coisa assim, na verdade você não está atacando o vírus, né? Você está tomando um remédio ou está usando uma substância para matar bactérias, né? No caso do sabão, especificamente, não importa se ele for bacteriano ou se for um sabão super baratinho que você compra ali no supermercado, né? A ideia é que o sabão, seja ele qual for, de barra, líquido, seja ele qual for, assim como o álcool, né, que todo mundo está falando, mas que também já está em falta, o que ele faz é que quando a gente, por exemplo, lava as mãos, né, isso está sendo repetido incansavelmente, né? Quando a gente lava as mãos com sabão, no caso desse vírus novo, por ele ter aquela camadinha de gordura por fora dele, ao você lavar as mãos com sabão, o sabão degrada aquela camada. E aí você inativa esse vírus, né? Eu sempre faço uma comparação para as pessoas. Pensa, quando você está lá na cozinha lavando a louça com um detergente e a louça está engordurada, você passa o detergente e você tira aquela gordura, né? Então, meio que transporta isso para o vírus, né? Na hora que você usa qualquer detergente, você está eliminando aquela camadinha externa dele e aí ele não fica mais viável para infectar ou causar a doença, né? Então, por isso que é tão importante essa questão da lavagem de mãos.
Então, é mais ou menos essa a diferença entre os dois organismos, né? Doutora Tabata deu uma aula de vírus, né, e reforçou, né, o que as organizações de saúde já vêm falando dessa importância de higienizar muito bem as mãos frequentemente com água e sabão. Doutora Tabata, eu tenho uma outra questão, né? A senhora citou essa questão de que o vírus, ele é uma partícula, que ele não tem um maquinário que, né, para acontecer essa infecção, ele precisa estar em alguém. Queria que a senhora explicasse por que que ele pode ser transmitido tão fácil, né? No caso do Covid-19, uma tosse, um espirro, até um aperto de mão com alguém que está infectado já pode transmitir. Explica para a gente também um pouquinho a respeito dessa questão da facilidade de transmissão. Então, a facilidade de transmissão, na verdade, vai depender de de cada vírus, né? Então, cada vírus tem uma forma de disseminação e uma forma de infecção. No caso desse vírus que a gente está enfrentando agora, ele é um vírus respiratório, né? Então, o problema dele é que, apesar dele não ter essa capacidade de replicação fora das células, ele ainda consegue estar viável por um tempo antes de infectar algum organismo, né? Ou no caso, o ser humano. Então, o que acontece? Quando a pessoa está infectada, o organismo dela está lá produzindo muitas partículas virais, e por ser um vírus respiratório, quando essa pessoa tosse, espirra, até mesmo fala, né? Se você estiver muito próximo dela, alguns estudos já falando dessa transmissão mais próxima, o que acontece é que a gente, por exemplo, no ato de tossir, você está eliminando muitas gotículas, né, da sua boca. A gente não enxerga, né? Mas você está eliminando essas gotículas. E o vírus, por estar muito concentrado no nosso sistema respiratório, quando a gente tosse ou espirra, a gente elimina essas gotículas com as partículas virais lá dentro, envoltas por aquele envelopezinho que eu falei. Esse envelope, na verdade, ele tem dois lados, né? Eu falei que por ter envelope é fácil a gente, entre aspas, né? É fácil a gente eliminar lavando a mão, usando sabão e tal, mas ele é justamente o que confere uma certa estabilidade para o vírus por um tempo fora da célula. Então, o problema é esse, sabe? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, essas gotículas contêm as partículas virais, e se, por exemplo, você estiver muito próximo dessa pessoa que está infectada e respirar, né, você vai estar respirando normalmente, mas próximo dela e inspirar essas gotículas, você está inspirando o vírus. E essa é a forma pela qual ele vai te infectar, né, pelas mucosas do nariz, da boca, do olho. E aí entra também o caso de quando essas gotículas caem sobre as superfícies, né, a gente também não enxerga nada disso, e o vírus ainda fica lá viável por algum tempo. Então, a pessoa tossiu, caiu a gotícula ali, você, depois de um tempinho, passou a mão ali, não lavou as mãos e, sei lá, colocou a mão no olho, colocou a mão no nariz e acabou se infectando, entendeu? E no caso desse vírus, o que tem se verificado é que realmente a disseminação dele é muito rápida, é muito grande, né? Muito expressiva, né? Diferente, por exemplo, até do que aconteceu com o H1N1, né? É um outro tipo de vírus, não é o coronavírus, é o influenza, mas ele tem realmente uma taxa de transmissibilidade muito alta, né? Por isso que também vem de novo todas essas recomendações de higiene e especialmente a recomendação dos isolamentos e dos distanciamentos sociais, porque senão a gente não consegue realmente manter essa disseminação num nível, vamos dizer assim, suportável para o nosso sistema de saúde, né, e tal. Doutora Tabata, justamente era essa questão que eu queria já elucidar contigo, né? A senhora falou aí dos contágios, de como funciona. A repórter Melissa Araújo trouxe agora há pouco para a gente sobre o estudo da Universidade de Harvard, que foi divulgado na revista Science, sobre esse distanciamento social que deverá ser intermitente até 2020. E a senhora, na sua fala agora, diz justamente, além das questões de higiene, do lavar a mão, o isolamento e o distanciamento social. A senhora, como pesquisadora, como membro aí desse mundo acadêmico, queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa pesquisa. Então, a pesquisa é isso mesmo, né? Na verdade, ela é uma previsão, certo? Do que pode ocorrer, de quais seriam algumas medidas a serem tomadas no futuro, caso a gente não tenha uma vacina
ou algum tratamento disponível para lutar contra esse vírus, né? Não digo, pelo menos um tratamento que amenize os sintomas, né? Que reduza a quantidade de pacientes graves e tal. Então, a ideia seria essa: se a gente não tiver uma vacina, esse isolamento vai ser pode ser, né? Não é isso? Eles mesmos no artigo mesmo, os pesquisadores ressaltam que isso é uma previsão, que isso pode mudar, né? Então, não é nada escrito na pedra, certo? Mas a gente precisa esperar tanto isso, tanto o desenvolvimento de uma vacina ou o desenvolvimento de algum fármaco, né, que é algum antiviral que possa tratar da doença, ou inclusive também, está escrito isso no artigo, inclusive, que a gente ainda precisa entender melhor como é a resposta do nosso organismo à infecção do vírus, né? A nossa resposta imunológica, a resposta de defesa do nosso organismo, porque isso também ainda não está claro, né? A gente tem sempre que lembrar que é um vírus muito novo para nós. Ele não é um vírus novo no sentido de que nunca se ouviu falar de um coronavírus, mas esse coronavírus especificamente, infectando os humanos, é uma coisa muito nova. Então, ninguém tem imunidade a esse vírus. Por isso também é um outro motivo, né, de se alastrar tão rapidamente pelo mundo, além do caso da disseminação que eu falei anteriormente. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Eu sempre o pessoal ontem me perguntando sobre esse estudo, eu sempre digo, a gente tem que ficar calmo, entendeu? Está saindo realmente muitos estudos, muitas coisas, mas tudo ainda é preliminar. A gente tem que ter na cabeça que ainda a gente precisa aprender muito sobre o vírus, né? E especialmente essa parte imunológica, para a gente entender, por exemplo, se uma pessoa que pegou o vírus ficou doente, quanto tempo que vai durar essa imunidade dela, por exemplo, 1 ano, 2 anos, para a vida inteira? Ainda não se sabe, né? Então, isso tudo influenciaria num cenário desse de ter necessidade da gente, ao longo de algum tempo, ter períodos de quarentenas intermitentes, né? Mas realmente isso não é nada que já se sabe, é isso mesmo que vai acontecer, né? Tudo depende muito, é isso que eu falo, depende desses estudos, desses entendimentos, e depende especialmente de ter uma vacina disponível, que no caso desse vírus, realmente, os estudos estão correndo muito rápido, né? É uma coisa bem, bem legal de se ver, na verdade, né? Como o mundo está engajado em tentar arranjar, né? Tentar descobrir uma vacina eficiente, né? E segura para a população, mas ela não vai sair, né? Então, o prazo mais ou menos que tem sido dado é de 12 a 18 meses, então a gente vai ter que, nesse tempo, ir lidando com a situação da melhor forma possível. Só que é isso que eu digo, mas também a gente tem outros lados que a gente precisa olhar aí, essa parte de imunologia, de resposta da defesa do organismo, como é que tudo vai ser organizado. E o que eu tenho dito é assim, todo mundo está aprendendo enquanto o carro está andando, né? Então a epidemia está acontecendo e a gente está aprendendo junto com ela. Então, por isso que também, às vezes eu vejo pessoas que ficam um pouco nervosas, mas ontem falava uma coisa, e amanhã vai falar outra. Mas é assim mesmo, entendeu? A gente está aprendendo junto com a epidemia. Então, é muito importante que as pessoas realmente sigam, sabe, as recomendações que vão saindo, porque é para a gente se preservar e para a gente conseguir realmente manter isso da melhor forma possível, né? Para manter manter a vida, né, das pessoas da melhor forma possível. Doutora Tabata, a senhora citou essa questão de que o coronavírus não é um vírus novo, né? Não é a primeira vez que infecta uma pessoa. Então, eu queria que a senhora explicasse aqui para a gente, exatamente como fez, de uma forma bastante dinâmica, para entender a diferença de vírus e bactérias. Explicar também um pouquinho esse processo de mutação que os vírus sofrem. E é por isso que a gente está no momento de uma nova infecção, né? Uma pandemia global, justamente que a gente vem falando dessa modificação do coronavírus. Explica para a gente, assim, de um jeito mais didático, o que é isso, né? Por que acontece? Sim. Pois é, então, no caso dos vírus, as mutações são fenômenos comuns, né? Isso independente do vírus, né? É uma coisa que realmente acontece por ele ter essa estrutura mais simples e por ele precisar se adaptar aos hospedeiros que ele infecta para poder ativar lá o maquinário celular desse organismo, né? E aí poder se replicar lá dentro, porque o foco do vírus, o objetivo dele é se replicar, né, no hospedeiro dele. No caso aqui do coronavírus, existe uma questão extra, que são esses vírus que eu falei, que dentro do material genético, que o tipo de material genético que ele tem é um RNA,
esse tipo de material genético, diferente do que tem nas nossas células, né? Isso eu estou falando de uma forma bem geral, né? Lógico que existem outros pontos mais específicos, mas eu não vou entrar nisso. Então, de uma forma geral, por eles terem esse RNA, esse tipo de material genético, ele sofre muito mais mutações que um DNA, né? Então, ele já é um vírus que tem todos os vírus que são RNA, eles já têm uma taxa de mutação mais alta, né? No caso desse vírus, o que aconteceu foi, os coronavírus em geral, né? Eles infectam animais diversos, não causam doença nesses animais, eles convivem naturalmente ali com esses animais. Só que aí, o que aconteceu, o que acha-se, né, que aconteceu no caso desse coronavírus, é que o homem, em contato com esses animais silvestres, acabaram adquirindo esse vírus. Então, a gente diz que ele pulou de espécie, né? Ele fez um salto de espécie aí. E para isso acontecer, ele precisa de uma mutação. Então, provavelmente, é esse contato direto ali que se estava tendo com algum animal que proporcionou que esse vírus mutasse e ele conseguisse infectar o ser humano e aí começasse a causar doença por conta do que eu já disse, da gente não ter defesa contra isso, né? Então, assim, de uma forma geral, é isso. Ele é um organismo que sofre mutação. A gente nem sempre a mutação é uma mutação que vai causar alguma consequência importante, né? Por exemplo, não é só porque o vírus que saiu lá da China, ele sofreu mutação e o vírus que tem na Inglaterra, o vírus da França, o vírus aqui do Brasil, eles têm certas mutações, não quer dizer que essas mutações impliquem em uma doença mais grave, ou uma doença mais branda, ou uma transmissão mais fácil ou mais difícil, né? Isso tudo a gente vai descobrindo com o tempo, com o estudo. Então, é importante esses estudos. Eu vi a fala, né, da outra pessoa antes. Esses estudos que analisam as mutações são importantes, assim, logo de cara, para a gente entender o caminho que esse vírus está fazendo e para as pessoas que estudam a epidemiologia e o comportamento desse vírus, né? Mas, ao mesmo tempo, é lógico que os estudos não param aí, então as pessoas também vão estudando mais mutações que vão ocorrendo e tentando relacionar. Então, peraí, parece que essa daqui tem a ver com uma infecção mais grave, tá? Mas isso não tem ainda para esse vírus, né? Então, é só deixar claro que quando a gente lê, né, eu também já recebi umas perguntas assim, o vírus mutou, meu Deus. Eu falei, não, peraí, mas é comum, ele vai mutar. Né? O que a gente tem que ter em mente é que é natural e é lógico que as pessoas que estão estudando vão investigar se é uma mutação importante ou não no caso da doença, por exemplo, né? Perfeita a explicação, doutora Tabata. Muito obrigada por participar aqui do nosso Jornal da Lesp, dar essa aula, né? Muito importante a participação, muito obrigada. Essa foi a doutora Tabata Caruso, que é bióloga e virologista pela Universidade de São Paulo. Entrevista mais do que esclarecedora para a gente entender os meandros ali do vírus, como funciona, né, Amanda? E essa é a nossa função, levar você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, todo tipo de informação e entender as particularidades dessa pandemia em 2019. A gente continua por aqui, uma notícia de encher os olhos. Mais uma notícia boa hoje. Bom, Armando Armelindo Pivetta, de 99 anos, se tornou ontem a pessoa mais velha a se recuperar da Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Morador do Distrito Federal, Armando estava internado no Hospital das Forças Armadas desde o dia 6 de abril e recebeu alta na tarde de ontem. O idoso foi segundo-tenente da Força Expedicionária Brasileira e chegou a atuar na Segunda Guerra Mundial. No ano passado, ele foi reconhecido com a Medalha da Vitória, concedida pelo Ministério da Defesa a combatentes que atuaram no conflito. Segundo familiares de Armando, ainda será feito um último exame para confirmar que ele não tem sequelas da doença. Mas os médicos afirmaram que ele já está recuperado e pode continuar sob cuidados em casa. De acordo com o diretor técnico do Hospital das Forças Armadas, o almirante Nestor Francisco Miranda Júnior, o quadro inicial do paciente deixou os médicos inquietos e muito preocupados, claro, principalmente por conta da idade. Ele estava sendo acompanhado à distância, mas após sentir cansaço e tosse, claro, precisou ficar internado no hospital. Armando foi internado no centro de terapia intensiva, mas a equipe médica informou que ele não precisou de ajuda de aparelhos para respirar, pois além do paciente ter um organismo muito forte, vários fatores podem ter ajudado na recuperação. E segundo, novamente, as Forças Armadas, durante a Segunda Guerra Mundial,
Hermando partiu de Itu, aqui no interior de São Paulo, e foi até Dakar a bordo do navio Almirante Alexandrino. No retorno, atuou nas ações de guarda da costa brasileira em cidades como Fernando de Noronha, Natal e Recife. A alta do ex-combatente ocorreu na mesma data em que se comemorou 75 anos da tomada de Montese, quando militares brasileiros ocuparam a cidade italiana e ajudaram a desmantelar as linhas de defesa alemãs, já próximo ao fim da guerra. Em nota divulgada ontem, o Ministério da Defesa destacou a competência profissional dos médicos e enfermeiros daquele hospital das Forças Armadas no combate à Covid-19, conseguindo a cura de um herói brasileiro. Que ótima notícia, Amanda! Mais uma boa notícia no Jornal da Rede Alesp de hoje. E nós vamos para mais uma entrevista, né? Jornal da Rede Alesp aqui trazendo muita informação e também esclarecimento em meio a toda essa pandemia. Nós vamos conversar agora com Iris Vinha, que é coordenadora estadual da Associação Paulista de Saúde Pública. Ela vai nos falar aí um pouquinho sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, em tempos de pandemia do coronavírus. Não é mesmo, Julie? Isso mesmo, Amanda. Bem-vinda, Iris, aqui ao Jornal da Rede Alesp. A gente falou muito nesse início de jornal para as pessoas, a importância das pessoas ficarem em casa, para não acarretar problemas para o nosso sistema de saúde. Você é especialista da Associação Paulista de Saúde Pública, enfermeira. Como está hoje o nosso SUS? Bom, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade da Associação Paulista de Saúde Pública. Bem, hoje, na verdade, a gente tem visto... Eu acredito que uma das questões que a gente discutiu até antes de começar essa entrevista, né, Júlia, que eu trouxe, que a Associação Paulista de Saúde Pública gostaria de trazer, é que a gente tem visto um número muito grande de informações e cada momento a gente acha que a pandemia esse é um momento de maior contaminação, agora vai ser maior contaminação em maio, maior contaminação em junho. Então a gente tem tido uma avalanche de informações que de fato atrapalham muitas vezes a nossa comunicação com a população e o entendimento sobre a pandemia e sobre as curvas de achatamento e, enfim, as curvas de contaminação. Na verdade, a curva de contaminação, ela pode ser muito rápida mesmo, se a gente não tivesse os isolamentos, né, o isolamento social, como a gente já tem visto, mas uma das coisas que eu gostaria e que a Associação Paulista de Saúde Pública gostaria de trazer aqui também é que, além disso tudo que a gente já tem visto na mídia sobre o isolamento e a importância, a gente reforça essa importância, porque se a gente não fizer, o número de contaminados vai ser realmente muito grande e a gente não tem recursos suficientes para essa contaminação, fora os demais problemas de saúde que a gente tem. Então, o que a gente gostaria de dizer é que também, além disso, a gente queria discutir um pouco sobre os recursos de saúde que estão sendo colocados para atendimento de Covid, né? Então, o que a gente viu de uma movimentação realmente dos governos, dos estados principalmente, e dos municípios, foi uma organização muito rápida de manter e ter leitos de UTI, leitos também de retaguarda para a Covid, né? Então, isso foi um movimento muito importante também feito, além do isolamento social entre os governos e os municípios, porque um estudo aponta que quase que 60% dos nossos municípios e das nossas regiões de saúde no Brasil, perdão, eles não estão preparados e estariam com quase 200% de ocupação. Já a gente volta a falar com a Iris, Iris Vinha, coordenadora estadual da Associação Paulista de Saúde Pública. Ela contando nesse primeiro momento como está o Sistema Único de Saúde. A gente sabe que tanto a rede privada e a rede pública, nesse momento de pandemia, no momento em que a curva começa a subir, tende a ficar sobrecarregado, porque as pessoas vão sentindo os sintomas, vão acontecendo as coisas. Então, é importante essa elucidação dela e a gente já retomou o contato com a Iris Vinha. Amanda? Iris, retomando aqui o contato, né? Você estava falando com relação
a essa questão dos leitos de UTI. A gente tem visto que na cidade de São Paulo, uma movimentação do governo estadual para aumentar a quantidade de leitos, né? Então, os hospitais de campanha. Nós já temos um no estádio do Pacaembu, temos um também no Parque Anhembi e vamos ter um aqui bem pertinho da Assembleia Legislativa, no Complexo do Ibirapuera. Eu gostaria que você falasse mais a respeito dessa preparação do SUS com o aumento de leitos justamente para atender as pessoas que forem infectadas pela Covid-19 e que vão aí precisar de atendimento. Exatamente. Hoje a gente consegue perceber aqui em São Paulo que a gente teve uma movimentação rápida de hospitais de campanha, esses dois que você comentou, do Anhembi e no Pacaembu. Atualmente, as informações que a gente tem tido da Secretaria via Vigilância Epidemiológica não estão totalmente ocupados e até ouvi alguns colegas de trabalho, inclusive, comentando, mas se não está ocupado, será que vai usar? Na verdade, a gente não tem que se preocupar se, de fato, eles não estão sendo ocupados. A gente tem que se preocupar se eles forem ocupados na sua totalidade e que eles foram realmente manejados e planejados de acordo com as nossas taxas de ocupações de outros hospitais, né? Então, a gente não tem que se preocupar se eles estão sendo ocupados, né? Porque eu cheguei a ouvir assim, mas se eles não estão sendo ocupados, significa que a gente não está tendo a contaminação. De fato, se a gente não está tendo contaminação, é porque também tem tido uma ação, tanto de isolamento social, quanto também de atendimento em outros serviços de saúde, né? Não só leitos, e não só hospitalares, mas como também a atenção básica também tem feito seu papel, as unidades também de pronto atendimento também têm feito seu papel. Então, se a gente ainda não teve o maior pico, que também, de acordo com cada estudo, é uma projeção, mas significa que a gente está tomando ações e que estamos vendo resultado nisso. Então, não era para estar todo cheio. De fato, a taxa de ocupação ela tem que ser gradativa, é o que a gente espera também, considerando os estudos e considerando toda a forma de organização do Sistema Único de Saúde. A gente sabe, Iris, que, claro, nesse momento, a prioridade, se essa é a palavra, são para as pessoas que estão em tratamento, mas também existem as outras pessoas com os outros tipos de doença. Então, de uma forma rápida, se você puder falar também da importância de se ter leitos para essas pessoas. Exatamente. O que a gente vê realmente, e que está correto, né, considerando todos os nossos estudos e nosso histórico de saúde coletiva, é a movimentação para a gente atender emergencialmente essa condição de saúde específica que é a Covid, né, e todas as suas complicações. Porém, uma das questões que a gente tem visto em alguns municípios, em São Paulo está se reorganizando, na verdade, é que a gente ainda tem outras doenças, as pessoas ficam doentes por outras questões, né, e elas não vão deixar. Então, o que precisa ser feito também dentro do sistema e da organização do Sistema Único de Saúde é que os agendamentos eletivos, que os acompanhamentos dos pacientes crônicos e outras doenças infecciosas também, como o dengue, que a gente vai estar vivendo durante esse período de pandemia, também não se deixam de lado, né? Então, algumas ações elas podem ser feitas, como teleatendimento, mas ainda assim as unidades básicas de saúde e outros equipamentos de saúde, eles têm que sim estar preparados também para atender a população que muitas vezes não tem acesso, por exemplo, a uma forma de atendimento por telesaúde, né? Outros pacientes que também não têm condições de sair de casa para poder ser atendido, ou seja, ainda assim, mesmo que a maior parte dos nossos pacientes, ou seja, das pessoas que vão ser contaminadas, seja de leve a moderado, que não precise necessariamente de um hospital, a gente ainda assim precisa da rede de saúde organizada, tanto para atender Covid, quanto também manter minimamente os atendimentos e estar protegidos também para não aumentar a contaminação nesses espaços de saúde, né? Perfeito. Iris Vinha, coordenadora estadual da Associação Paulista de Saúde Pública. Iris, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Numa outra oportunidade, a gente quer que você volte aqui para falar um pouco mais sobre o SUS, que é muito importante a gente saber como está funcionando, tá bom? Muito obrigada pela participação, Iris. Obrigada. Pois é, notícias importantes, informações importantes aqui nessa manhã no Jornal da Rede Alesp. A gente falou agora há pouco, né, Amanda, do Hermando Armelino Pivetta, de 99 anos, que se tornou a pessoa mais velha a se recuperar da Covid-19.
E depois também a Melissa Araújo trouxe essa informação de quantas pessoas já estão curadas aqui no Brasil. Então, nem tudo é notícia ruim, gente. Temos notícias boas e é o nosso papel aqui no Jornal da Rede Alesp trazer para você que está em casa, vendo, ouvindo a gente, esse lado bom. E também informação que todo mundo precisa saber. E a hashtag, nossa, qual que é? Fique em casa. Por tudo isso que nós já ouvimos até aqui dos especialistas. Não tem jeito, né? Para continuar tendo notícia boa, todo mundo precisa colaborar, seguir as orientações. E mais do que ficar em casa, hein, Julie? Vou dar um outro conselho aqui. Lave as mãos, né? Frequentemente, água e sabão. Se tiver o álcool gel ali para auxiliar, também é bastante importante. Mas se você tem água e sabão, já ajuda muito, Não precisa ficar no desespero de comprar o álcool gel. Exatamente. Que apesar que eu estava vindo aqui para a Assembleia Legislativa, passei numa farmácia e já tinha um novo estoque de álcool gel e a atendente até falou, nossa, está voltando a normalizar a entrega. Então, quer dizer, foi um absurdo de procura mesmo, né? Então, a gente sabe, sabão, tudo em casa, lava a mão, tudo bonitinho, Várias funciona. vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Você viu? A Jaqueline Lemos, que entrou de Londres no início do jornal, quantas vezes ela falou que ela lavava? 15 vezes. De 10 a 15 vezes, coisa que a gente não está acostumado. Se a gente for recapitular, Amanda, o que a gente falou nessa primeira parte do jornal, é muito próprio que a gente precisa aprender coisas novas, né? Às vezes a gente esquece de pequenos detalhes do dia a dia, do lavar as mãos, do não colocar tanta a mão nos olhos, né? no rosto, que o povo oriental já está acostumado. Às vezes a gente via notícias de Japão, China, todo mundo usando máscara e achava engraçado. Agora já Mas é a nossa normal. realidade, né? Vamos combinar que Japão, né, Coreia, China, é normal para a população o uso das máscaras por N motivos, né? Então, assim, muita gente achava engraçado, agora viu que é a nossa necessidade e a gente volta a falar que nós entramos num momento outro da sociedade. A gente não vai voltar para aquela sociedade que existia antes disso. Sim. A gente vai ter muito mais cuidados. E daqui a pouco, Amanda, a gente tem o quê? Exatamente. Lembrar quem está nos acompanhando que nós vamos transmitir a coletiva de imprensa do governador João Dória todos os dias, né? É um espaço para que as autoridades conversem com a população para anunciar as novas medidas tomadas aqui no estado de São Paulo para enfrentar a pandemia. Nós já temos a imagem do palácio. Isso mesmo, Amanda, é isso que a gente está falando. Vai começar em instantes a coletiva do governador João Dória do PSDB lá no Palácio dos Bandeirantes. Agora você vê aqui na Rede Alesp as imagens direto lá do Palácio, os últimos momentos ali dos acertos, dos últimos detalhes de como vai funcionar. Então, a Amanda estava dizendo, todos os dias o governo do estado de São Paulo fala sobre as ações que estão acontecendo no estado de São Paulo. É um meio do governo dizer à população o que está sendo feito, o que precisa ser feito, e eles usam a hashtag também Fique em Casa. Então, ali o governador João Dória, o doutor Davi Wipe, o secretário municipal de saúde, sempre nas coletivas, o governo do estado de São Paulo traz novos personagens para dar voz a alguma pesquisa, alguma informação relevante. Então, por isso, temos ali 1, 2, 3, 4 profissionais ao lado do governador, 5 profissionais estão me falando aqui, ao lado do governador João Dória, para essa coletiva de imprensa que a gente transmite, né, Amanda, daqui a pouco na íntegra. Exatamente, um espaço, né, para que a população se atualize das medidas que estão sendo tomadas, dos dados, né, então um espaço importante de esclarecimento. Então, acompanhe agora a coletiva. 29ª coletiva de imprensa do coronavírus, direto do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do José Henrique Guerra, secretário da Saúde e integrante do Comitê de Saúde, Davi Wipe, coordenador deste Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, e hoje com a participação da Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e da Célia Parne, secretária de Desenvolvimento Social. Quero agradecer a presença dos jornalistas que aqui estão, cinegrafistas, fotógrafos, e os que estão também virtualmente acompanhando e farão perguntas, e dos que estão nos assistindo ao vivo pela TV Cultura, pela TV Record News, pela Globo News e pela TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também as demais emissoras, incluindo a CNN, a TV Record, a Band News,
TV Record, a TV Globo, que fazem flashes ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Vamos começar com as mensagens de hoje. Imagens do Palácio dos Bandeirantes, nesse momento que começou há menos de 2 minutos a coletiva do governador João Dória, do PSDB. Ele começou explicando quem está ao seu lado. Voltamos com a coletiva do governador João Dória. João Dória, governador do estado de São Paulo, que anuncia todos os dias medidas e informações para toda a população do estado de São Paulo sobre o que acontece com a pandemia aqui no Brasil. Vamos ouvir então o governador. E específica da saúde. Nós todos estamos enfrentando uma pandemia e precisamos de união e solidariedade. E precisamos respeitar o isolamento social e respeitar a orientação dos profissionais de saúde e da ciência. E é isso que nós fazemos aqui desde o primeiro dia. São Paulo não tem nenhuma atitude, nenhuma iniciativa por achismo, por decisão política, por inspiração pessoal ou por pressão de quem quer que seja. Todas as decisões do governo de São Paulo são amparadas nas medidas da saúde e da ciência. Quero mais uma vez pedir à população do estado de São Paulo que, por favor, evite aglomerações e não façam movimentações desnecessárias. Ao fazê-lo, vocês estão colocando em risco as suas vidas, a vida dos seus familiares, dos seus vizinhos e amigos. Ninguém quer hospitais lotados e cemitérios cheios. Repito, ninguém quer hospitais lotados e cemitérios cheios. Por isso, precisamos de ruas vazias. Apenas aqueles que precisam se deslocar, apenas aqueles que têm a necessidade explícita pelo seu trabalho fundamental e essencial, devem se deslocar. Os demais devem atender a quarentena, que no estado de São Paulo vale até o dia 22 de abril para todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Peço que, por favor, continuem a colaborar. A colaboração ajuda a proteger vidas, ajuda a termos uma visão de que podemos sair dessa crise com menos vítimas, com menos mortes, com menos pessoas afetadas, com menos prejuízo financeiro. E é muito importante que você, que está nos acompanhando, nos assistindo agora, nos ajude. Fale com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos. Use as redes sociais pelo bem, para pedir a essas pessoas que fiquem em casa. Essa é a orientação da saúde. Nós não vamos cultuar a morte. Nós não vamos cultivar óbitos. Nós vamos cultivar a saúde. E todos nós que temos bom sentimento e bom coração devemos compreender isso. Por isso, a nossa orientação é: fique em casa. Essa é a melhor orientação da medicina e da ciência para proteger vidas. Vamos agora aos anúncios de hoje do governo de São Paulo, 15 de abril. Nós começamos hoje a distribuição de 1 milhão de cestas básicas da denominado Alimento Solidário. O Alimento Solidário, cuja cesta está exposta aqui, será apresentada pela secretária de Desenvolvimento Social, Célia Panes, concede a oportunidade proteica adequada e os nutrientes para uma família de até 4 pessoas durante 30 dias. A montagem e a estruturação dessa cesta foi feita com a ajuda de especialistas em nutrição do Hospital Albert Einstein. São nutricionistas que formaram um comitê e nos ajudaram a compor essa cesta e que foi viabilizada com recursos do governo do Estado de São Paulo e também com o apoio do setor privado. São 4 milhões de cestas, pois distribuiremos 1 milhão neste mês de abril, 1 milhão no próximo mês de maio, 1 milhão em junho e 1 milhão em julho. São 4 milhões de cestas de alimento solidário, é a maior distribuição de alimentos já feita no país em qualquer tempo. E é a nossa obrigação e o nosso dever para proteger
aqueles que estão em estado de pobreza ou extrema pobreza aqui no estado de São Paulo. As primeiras 20 mil cestas começam a ser distribuídas hoje, aqui na Grande São Paulo. Na sequência, serão distribuídos até o dia 30 de abril, este 1 milhão de cestas. E toda a distribuição será feita em comum acordo com as prefeituras municipais. A prioridade é a região metropolitana de São Paulo, onde se concentram os maiores bolsões de pobreza, extrema pobreza do estado, mas isso vai atingir também outras cidades do estado de São Paulo, sobretudo cidades com mais de 200 mil habitantes, que, lamentavelmente, também têm os seus bolsões de pobreza ou de extrema pobreza. Cada movimento deste vai atingir 4 milhões de pessoas. Repito, 1 milhão de cestas atendem 4 milhões de pessoas. E nós começamos hoje essa distribuição. O investimento do governo do estado de São Paulo é de 110 milhões por mês, 440 milhões de reais ao longo deste período de abril até julho. E, mais uma vez, o nosso agradecimento a empresas privadas. Eu vou aqui, inclusive, nominar aquelas que estão nos ajudando na proteção social, como também nos ajudam na saúde e na segurança pública. A cesta contém 3 quilos de feijão, 1 quilo de leite em pó, sardinha, linguiça, ervilha, 5 quilos de arroz, 2 quilos de macarrão, milho verde, sal, 2 quilos de açúcar, farinha, fubá, molho de tomate, óleo, biscoitos. A cesta está apresentada aqui com os produtos que a compõem. É exatamente assim que ela começa a ser distribuída hoje. E hoje também começamos a compor uma nova cesta, que será igualmente distribuída, que é a cesta de higiene e limpeza solidária. Daqui a pouco a nossa secretária Célia Parnes falará sobre isso. O segundo informe é que a constituição do Comitê Empresarial Solidário, que já está operando há um mês e reúne 238 empresários e empresárias aqui do estado de São Paulo, conseguiu reunir 367 milhões de reais em doações, em dinheiro, em produtos e serviços para saúde, proteção social, como já mencionei, e segurança pública. Quando falo segurança pública, falo principalmente de equipamentos de proteção individual para a Polícia Militar e a Polícia Civil. Muito destes equipamentos foram doados pelo setor privado por doações destas empresas que, de forma solidária, permitiram que alcançássemos em 4 reuniões, em 30 dias, o total de 367 milhões de reais. Eu vou tomar a liberdade de ler de forma breve. As empresas, foram 83 empresas que apresentaram este gesto solidário com doações em dinheiro, produtos e serviços. E é justo que, em nome do governo de São Paulo e da população do estado de São Paulo, eu possa agradecer a Associação Alzira Herzog, a Abiplast, a Accenture, a Alpargatas, a Amazon, a Ambev, a Tia Von Hatt, a B2W, a B3, o Banco BMG, a Balduco, a Bung, a Bracel, o Bradesco, a Braskem, a BRF, o Banco BTG, Cacau Show, Caoa, a família do Carlos Wizard Martins, o Carrefour, a Colgate, a Comunitas, a Cosan, a Danone, a Deloitte, a Descarpac, a Dia Supermercados, a Dow Química, a Empíricos, o Laboratório EMS, a Entrevias, a família Bracher, a doação foi da família, a família Hermírio de Moraes, a família do empresário Abílio Diniz, também a Fundação Mafre, o Grupo Fischer, as indústrias AMB, o Grupo Itaú, Banco Itaú Unibanco, a família Jaime Garfinkel, a JSL, a Kid Calçados, a Levan Panificação, a Logitech, o Magazine Luiza, a Mars, a Mary Kay, a Microsoft, a Minerva Foods, a Natura, a Natural One, a Nestlé, a Nivea, Ortobon, a Procter & Gamble, parceiros da educação, o Banco Pátria, a família do empresário Pedro Parente, a PepsiCo,
a PricewaterhouseCoopers, a PwC, a Qualicorp, a Raia Drogasil, a RAP, a Redditor, a Renova BR, a Restock, o Banco Santander, São Martinho, a usina São Martinho, a Ser Trading, o Cindy Têxtil, a Stepan Company, a Sul América, a Suzano, a Toyota, a União SP, a Única, a Unilever, a Unipar, a United Health, que é o grupo Amil, a Vivo, a Volkswagen do Brasil, o Banco XP e a Zanqueta, 83 empresas que de forma solidária doaram ao Estado de São Paulo 367 milhões e 600 mil reais em produtos, dinheiro e serviços. Todas as doações auditadas pela Pricewaterhouse, com 15 auditores, num serviço também pro bono da Price, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. A todos vocês que individualmente, familiarmente e empresarialmente ofereceram as suas doações, muito obrigado. Vamos continuar seguindo na busca de mais doações e nesta corrente solidária, que talvez venha a ser o maior legado de todo este duro período de tristeza e de enfrentamento do coronavírus. Muito provavelmente será o maior legado, um movimento de solidariedade que, a meu ver, prosseguirá mesmo depois de vencermos esta crise. Eu passo a palavra agora à Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, agradecendo a você, Patrícia, ao Wilson Mello e a todos que do governo do Estado de São Paulo nos ajudaram também a motivar empresárias, empresários e pessoas de famílias aqui de São Paulo que fizeram as suas doações, e elas continuarão. Na próxima segunda-feira, dia 20, embora esteja no meio do feriado, manteremos a nossa reunião, será a 5ª reunião do Comitê Empresarial Solidário, que se reúne todas as segundas-feiras, das 8 às 10 horas da manhã, são reuniões virtuais. Patrícia Ellen. Obrigada, governador. Bom, esse grupo empresarial já se reuniu 4 vezes, a 5ª reunião, como foi dito pelo governador, será na próxima semana. É um esforço de solidariedade inédito e muito importante no momento que nós estamos vivendo. O total de doações anunciadas é de 367 milhões e 600 mil. E essas doações estão sendo auditadas também com o apoio da auditoria da Pricewaterhouse, para garantir que todos esses valores sejam revisados, né? E também o acompanhamento do fluxo e entrega das doações. Nós temos 3 formas de doações hoje. E a principal, que estamos fazendo um pedido adicional, é em recursos financeiros para o Fundo Social, hoje gerido pela primeira-dama Bia Dória. E nesse trabalho do Fundo Social, a prioridade é exatamente em parceria com a secretária Célia Parnes para cestas básicas, que a secretária Célia Parnes vai dar detalhes em breve. Nós temos um segundo fluxo, que é de insumos, e principalmente para a área da saúde. Ainda temos uma grande necessidade, em especial de EPIs, kits de higiene. Houve um grande trabalho realizado por empresas, inclusive, que não faziam trabalhos dessa natureza, como a parte de produção de álcool gel, embalagem desse álcool para que chegue para as pessoas que mais necessitam, não somente para os nossos profissionais da saúde, da segurança pública e da defesa civil, mas também para a população vulnerável, e é um trabalho também em parceria com a secretária Célia Parnes. Como esse modelo é feito? As doações, elas passam por um processo de auditoria interna pela Secretaria de Governo e por auditoria externa com a auditoria especializada. Uma vez que a gente verifica que a documentação está correta, essa doação é encaminhada e a distribuição dessa doação é feita através de um núcleo de logística que foi criado dentro do governo, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Transporte e Logística, a Secretaria de Defesa Civil, e com doações de empresas, inclusive para a entrega desses produtos. E temos um terceiro caminho de doações financeiras, feito em parceria com a Comunitas e com o secretário Rossielli, para a complementação do todo o trabalho que está sendo feito de entrega.
Esse é o Jornal da Rede Alesp. A gente está acompanhando a coletiva do governador João Dória lá no Palácio dos Bandeirantes todos os dias. A Rede Alesp traz para você a voz, a palavra do comandante aqui do governo do estado de São Paulo, falando de ações importantes. Vamos destacar a primeira que ele falou, Amanda. 4 milhões de cestas básicas serão distribuídas nos próximos 4 meses. 1 milhão em abril, 1 milhão em maio, 1 milhão em junho e 1 milhão em julho. Segundo o governador João Dória, junto com a secretária Patrícia Ellen de Desenvolvimento Social, essas cestas básicas são para famílias de 4 pessoas e irão perdurar por 30 dias. Então, uma das ações do governo do estado de São Paulo para as pessoas mais vulneráveis. Amanda. Vamos retornar à coletiva com o governador João Dória. Mais um probleminha na conexão com a internet. Bom, a Julie falou agora, né, dessa medida da distribuição de cestas básicas. Vale lembrar que essas cestas foram formuladas com a ajuda de especialistas do Hospital Albert Einstein para garantir que as pessoas tenham acesso a todos os nutrientes, mesmo em meio a essa situação atípica. A gente sabe que algumas famílias, né, estão mais em casa, a renda cai. Então, aí é uma ajuda do governo estadual para as famílias de até 4 pessoas, né? Que tem aí, foi planejada para durar 30 dias, né? Duração de 1 mês. E aí a gente repete, então, são 4 milhões de cestas básicas nos próximos abril, maio, junho e julho, 1 milhão por mês de distribuição dessas cestas básicas. Ele aproveitou também, o governador João Dória aproveitou para agradecer os 238 empresários que se reuniram também para fazer doações em espécie. 367 milhões de reais já foram arrecadados nas últimas semanas. E, segundo o governador João Dória, do PSDB, nós estávamos ouvindo até há pouco a coletiva do governador, esse valor será repassado para a compra de equipamentos de proteção para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar, aquelas famosas EPIs, porque a polícia está na rua para a segurança pública, está na rua para cuidar do cidadão. Agora sim, retornamos com a coletiva do governador João Dória. Segurança social e socioeconômica. Aqui estamos aplacando a primeira a maior de nossas preocupações, que é a fome, que já está batendo na porta das famílias aqui do estado. Começo elencando aqui os programas Alimento Solidário, que vocês estão vendo aqui à minha esquerda. São 110 milhões de investimento mensal para 4 milhões de pessoas em extrema pobreza que receberão uma cesta de alimentos como esta, com alto teor de proteína, desenvolvido pela equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein. São 25 mil toneladas por mês de comida de qualidade. Carne, leite, grãos que chegarão às famílias mais empobrecidas do estado. Famílias que vivem com renda de até R$ 89 per capita mensal. Merenda em Casa, um programa da Secretaria da Educação que remonta a 40 milhões por mês, em que 732 mil alunos da rede de ensino estadual receberão via aplicativo R$ 55 de transferência de renda, podendo chegar até R$ 110 no caso de famílias em extrema pobreza. O Bom Prato Rápido. As refeições do Bom Prato agora são servidas em embalagens e talheres descartáveis, também para jantar e finais de semana. Aumentamos em 60% a oferta de refeições e passamos a servir 3.200.000 refeições por mês. São 85 toneladas de alimentos por dia, 2.500 toneladas por mês, 36 milhões de investimentos, se considerarmos os próximos 4 meses. 4 milhões de reais será o valor investido pela Secretaria de Transportes e Logística, que viabilizou alimentação, suporte e acolhida para os caminhoneiros em 43 pontos e 19 rodovias paulistas. O programa Viva Leite do Governo do Estado distribui 5 milhões de leite por mês, reforçado com vitaminas e ferro,
e agora, durante esta pandemia, chegará também aos residenciais para idosos, acrescido de suplementação nutricional proteica especial para sêniores. Quase 3 milhões de recursos investidos, além da participação da iniciativa privada. Esta cesta de alimentos que os senhores estão vendo aqui presencialmente e na nossa projeção, inclui 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 1 quilo de leite em pó, 3 latas de sardinha, milho, ervilha, linguiça, além de todos os itens necessários para alimentar uma família de 4 pessoas por mês. Que eu faço um agradecimento especial ao amigo secretário e diretor da Invest, Wilson Mello, e toda a sua equipe. Na segurança sanitária, dando andamento ao nosso plano, um combate físico e químico contra o vírus, conta também com várias frentes. 1.200.000 novos kits de limpeza e higiene que representarão um investimento de 18 milhões de reais por mês. Os senhores podem ver aqui, de forma ilustrativa, o kit à minha esquerda, e eu já demonstro com mais detalhes. Além disso, uma série de ações da Sabesp, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do PROCON e de mobilização junto ao setor privado para garantir que a população tenha um alívio neste momento e não corra o risco de ficar sem abastecimento de água, luz ou gás. Ficam suspensos os cortes de luz e de gás, um controle mais acirrado nos valores de botijões de gás, suspensão da tarifa social das contas de água da Sabesp, 2.400 caixas d'água para comunidades e 100 pias sendo instaladas nos pontos de maior frequência para pessoas em situação de rua. Eu destaco aqui agora o kit de limpeza e higiene pessoal, que é composto por álcool gel, papel higiênico, sacos de lixo, desinfetantes, sabões em pedra, sabonetes, detergente, creme e escovas dentais. Pensando em barreira química contra o vírus, elaboramos este kit de higiene e limpeza chancelado por médicos sanitaristas liderados pelo Dr. José Henrique German e o Dr. Paulo Menezes, da Secretaria de Saúde do Estado. A atuação do Estado na perspectiva do Pacto Federativo pressupõe apoio técnico e financeiro, além da capacitação e monitoramento de ações. Aqui entram ações da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Regional, Fundo Social e Desenvolvimento Econômico. Neste sentido, 308 milhões foi o investimento de recursos para os municípios no combate ao coronavírus, 4,7 milhões em benefícios eventuais aos municípios para aquisição de cestas básicas e auxílio mortalidade, e 2.100.000 reais do Fundo Social e doadores em ajuda humanitária em comunidades aqui na região metropolitana. Além de apoio técnico à implantação de 62 centros temporários para pessoas em situação de rua e material orientativo para instituições de longa permanência para idosos, além do georreferenciamento de apoio a monitoramento de aglomerações e graus de isolamento. Finalmente, na segurança socioeconômica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderado aqui pela nossa secretária Patrícia Ellen, está focada no momento posterior também ao impacto do coronavírus. Pequenos e microempresários sendo apoiados com juros zero, ou em juros zero para alguns casos, ou extremamente baixos, pensando na retomada dos negócios e atividades econômicas. São 650 milhões em financiamento para microempreendedores e pequenos empreendedores pelo Banco do Povo, Desenvolve SP e Sebrae. Além disso, 740 mulheres em comunidades aprenderão uma nova profissão, serão capacitadas e já remuneradas pela produção de 2 milhões de máscaras em comunidades com um investimento de 2,5 milhões de reais.
E, finalmente, como o governador já mencionou, a consolidação de 367 milhões de reais até o presente momento, em parcerias com a iniciativa privada, em itens como insumos para a saúde, respiradores, monitores, serviços e recursos para os programas do alimento solidário e da higiene. Um grupo crescente de empresários, que hoje já são mais de 240, que participam em encontros virtuais com o governador, no intuito de apoiar as ações do governo em todas essas frentes, além da saúde, naturalmente. Muito obrigada. Obrigado, secretária Célia Parnes. Agora vamos ao informe da saúde. Lembrando que a saúde, desde ontem, realiza também às 15 horas, no complexo do Hospital das Clínicas, em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, uma coletiva de imprensa com os membros do Comitê de Saúde, liderados pelo Dr. Davi Wipp e pelo Dr. José Henrique Germa, a quem dirijo a palavra neste momento. Germa. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor governador. Obrigado. Os dados de hoje são, de ontem para hoje, 900 acumulados no estado de São Paulo, 9.371 casos, com 695 óbitos, enquanto que no Brasil são 25 mil casos, 262, e óbitos de 1.532. Os dois atingem 7% de incidência de óbitos, tanto São Paulo quanto o Brasil, e esses 695 significam um acréscimo de 15%. É a primeira vez, no mês de abril, que a gente tem um acréscimo de óbitos acima de um dígito. Temos internados hoje nas UTIs e enfermarias das secretarias e do município, 1.143 em UTI, 1.215 em enfermaria. Esses são os dados. Muito obrigado. Obrigado, doutor Germa. Vamos agora ao doutor Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Uma reflexão sobre os números apresentados pelo secretário. Nós estamos vendo que há um aumento indiscutível do número de casos de internamento, tanto em ambientes de UTI, como em ambientes de enfermaria, os casos menos graves. Hoje, pela manhã, na qualidade de reitor do Centro Universitário ABC, governador, eu me reuni com todos os secretários de saúde do Grande ABC e também com o presidente do consórcio, o prefeito Maranhão, no sentido de como o Centro Universitário pode ajudar os municípios. E um dado extremamente importante que me foi passado pelos secretários, que na região do Grande ABC já há um número de internados superando 70% da capacidade de leitos. Isto é extremamente preocupante, se assemelha ao que nós apresentamos ontem em hospitais, em alguns hospitais do município de São Paulo, como o Hospital das Clínicas, que já tem um número elevado, acima de 70%, Mandaki e outros. Então, já há uma pressão muito importante sobre o sistema de saúde público do Estado de São Paulo. É claro que esta pressão é muito maior na área metropolitana de São Paulo, onde nós temos o maior número de casos. O outro dado extremamente relevante, infelizmente, é o aumento do número de mortes. Esse aumento do número de mortes demonstra a gravidade de muitos casos. Então, são dados relevantes que mostram a necessidade de nós mantermos e ampliarmos as medidas já editadas pelo governo do Estado de São Paulo. O distanciamento social, ficar em casa, porque isso tem um impacto relevante na curva, tanto de transmissibilidade, o poder de um transmitir para o outro, de morbidade de doença, como também de letalidade. Então, é fundamental que nós continuemos com as nossas medidas e sempre apelando à população que façam esta adesão. Nós estávamos discutindo aqui um pouquinho antes que hoje nós temos um número de 50%. Temos que levar em conta que existem todos os profissionais de atividades essenciais que estão se mobilizando e são necessários. Se nós não tivéssemos esse número de profissionais, nós não estaríamos com serviços de saúde
transporte e abastecimento. Então, o número de 50% de hoje é um número bom. Ele é um número que altera a curva de infecção, altera a curva de morbidade e também altera de letalidade. Não é suficiente. Nós queremos e precisamos mais. O nosso objetivo sempre será alcançar os 70%. Mas, ao mesmo tempo, governador, que eu preciso trazer isso como relevância, agradecer os 50% que estão numa quarentena que não é simples para ninguém. Eu dei o meu testemunho ontem, o governador deu de novo hoje, eu fiquei em quarentena. E posso dizer que não é simples, mas absolutamente necessário. Obrigado, doutor Davi Wippe. Mais uma vez, obrigado, doutor Zé Henrique Germann. Nós vamos agora às perguntas. Temos, como sempre, presenciais e online. E começamos com a TV Record, jornalista Emerson Ramos. Emerson, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, queria lhe perguntar sobre... Bom, nós estávamos acompanhando a coletiva de imprensa do governador João Dória. Em instantes deve ser retomada. Bom, nessa última fala, né, voltamos à coletiva. No combate à pandemia, que efeito pode ter isso? Bom, como eu mencionar, né, um dos participantes da coletiva de imprensa é o médico doutor Davi Wippe. Ele contou a experiência pessoal dele, né? Doutor Davi Wippe foi infectado com o coronavírus. Vamos retomar a conexão. Esse vídeo ele é intitulado como Sócios da Paralisia. Então, eu queria que o senhor, por favor, comentasse isso. Obrigado, Emerson. Eu vou dividir a resposta com o doutor Davi Wippe. Pelo governo do Estado de São Paulo, por quem respondo, um desastre se tivermos a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também dos seus secretários executivos. O ministro Mandetta, os seus secretários e o Ministério da Saúde vêm demonstrando responsabilidade, apoio técnico, respeito à ciência, respeito aos princípios da saúde e, principalmente, às orientações da Organização Mundial de Saúde. Portanto, se houver a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta e membros da sua equipe, entendo isso como um desastre e um risco também para a saúde pública do país, porque haverá o risco de termos não mais uma orientação técnica, uma orientação baseada e fundamentada na saúde e na medicina, e sim uma orientação política e ideológica. Em relação à postagem do presidente Jair Bolsonaro, eu prefiro não comentar. Eu gosto aqui de comentar as coisas boas e positivas para a população brasileira. E passo a palavra agora ao doutor Davi Wippe. Eu falo seguramente meu nome, em nome do secretário, para dizer e atestar a ótima relação, a democrática relação, a científica relação entre a Secretaria de Estado de Saúde, o centro de contingência que eu coordeno e todo o grupo do Ministério da Saúde. Uma relação republicana, respeitosa e baseada o tempo inteiro em ciência. Nós nos comunicamos durante todo o período, eu não quero comentar saída ou não saída, não é o meu papel. O meu papel é o papel de representante da ciência para subsidiar o secretário e o governador, e como representante da ciência, eu quero elogiar esse relacionamento que sempre foi baseado em evidências científicas. Não só atestar, como agradecer por todos esses dias que nós temos convivido. Agora sim. Vou pedir, Emerson, que também o doutor Zé Henrique Germann contribua na resposta, dado ao fato de que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo tem mantido, ao longo dessas últimas semanas, uma relação estreita com o Ministério, com o ministro Luiz Henrique Mandetta e com os seus secretários executivos também. Germann? Pois não. Muito obrigado pela oportunidade de responder esta pergunta. Eu diria que, desde o início do nosso mandato,
nós fomos gradativamente estreitando relações com o Ministério, tanto na pessoa do senhor ministro, quanto dos seus secretários executivos. O secretário executivo principal e os demais secretários que têm especificidade das suas funções, todos eles têm trazido para nós muita colaboração. É um erro estratégico por parte do governo de alterar esta equipe de trabalho que está absolutamente engajada e conhece profundamente os problemas que nós estamos vivendo agora no país. E tem relações com todos os estados dentro de um clima bastante colaborativo e que só faz crescer o enfrentamento, as possibilidades de enfrentamento da crise nos demais estados, excetuando São Paulo. Eu não sou porta-voz, mas das nossas relações, das nossas reuniões, uma vez por mês estamos todos juntos, eu posso garantir que esta relação foi cada vez mais produtiva. Obrigado, secretário. E antes de passar a pergunta online do jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo, lamento informar aquilo que os jornalistas já detêm como informação, que o secretário Wanderson, um dos secretários executivos do Ministério da Saúde, acaba de pedir demissão do cargo que ocupa, e nós lamentamos bastante que isso tenha ocorrido. Perdemos um guerreiro que tem ajudado a saúde pública brasileira. Vamos agora ao Arthur Rodrigues, do jornal Folha de São Paulo. Eu não sei se o Arthur está aqui em tela, senão eu vou pedir a alguém da nossa equipe que possa ler a pergunta do jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo. Vou pedir então a Letícia Bragalha que possa fazer a leitura da pergunta do jornalista Arthur Rodrigues. Alô? Ocupadas por pacientes de coronavírus que costumam ficar mais de 21 dias internados. Estamos a algumas semanas do pico. Ontem, novamente, o Estado regrediu a 50% de isolamento. O governo já tem uma estimativa de quando os leitos de UTI no Estado estarão totalmente ocupados? Arthur, obrigado pela pergunta, obrigado por estar participando da nossa coletiva. Vou dividir a resposta com o Dr. Zé Henrique Germa, secretário da Saúde, e com o Dr. Davi Wippe, coordenador do Comitê de Saúde. Dr. Germa. Como sempre nós colocamos aqui, nós vivemos de cenários. Então, nós temos que entender que se nós mantivermos este grau que nós temos de isolamento social, distanciamento social, nós podemos inferir que provavelmente nós teremos uma lotação dos leitos de UTI a partir do mês de maio, e se isso, após os novos leitos que a gente ainda tem para colocar, seria para o final de julho. Então, nós temos duas reservas de leitos, vamos chamar assim, uma que deve se esgotar ou lotar até o final de maio e a outra até o final de julho. Obrigado, doutor Germa. Vamos agora, complementando a resposta à pergunta do jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo, doutor Davi Wippe. Esse é o grande gargalo. Não é só o leito de UTI, é o que compõe o atendimento do doente grave, que pode começar na enfermaria e ir até a alta após a permanência na UTI. Por que do estresse? Porque você precisa ter equipamentos, e não é só respirador, você precisa ter equipes de saúde treinadas e você precisa ter protocolo. O Estado de São Paulo trabalha desde o primeiro dia com protocolos de atendimento de doentes graves unificados. Isso foi feito pelo professor Carlos Carvalho, em Cora, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, e melhora muito a qualidade do atendimento quando você repete e atualiza os protocolos. Então, é assim que nós trabalhamos. O doente grave em UTI tem ficado, em média, 14 dias. O doente grave que, infelizmente, evolui para óbito, permanece, em média, mais do que 3 semanas. Então, todos esses cenários compõem as expectativas que nós sugerimos ao secretário do ponto de vista de composição de novos leitos.
quais são os limites, né? E os limites que provavelmente serão resolvidos aqui no Brasil. O governador teve uma reunião com a indústria automobilística, indústria que trabalha com motores. Talvez nós consigamos que esta indústria também, o governador vai dizer disso, possa produzir esses respiradores. A compra de respiradores no mercado internacional é uma compra muito competitiva. O mundo está comprando, então tem dificuldades. Mas eu entendo que muitas coisas podem ser resolvidas pela competência e criatividade do sistema brasileiro. Obrigado, doutor Davi Wippe. Obrigado, Arthur Rodrigues. Antes de passar à próxima pergunta, que é presencial, do jornalista Bruno Ribeiro, do jornal Estado de São Paulo, agradecer mais uma vez a transmissão ao vivo que estamos tendo aqui do Palácio dos Bandeirantes, da TV Cultura, da TV Record News, da Globo News e da TV Alesp, e também os flashes da TV Record, CNN, TV Globo, SBT, Rede TV e TV Gazeta. Agora sim, vamos a você, Bruno Ribeiro. Obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Dado esse índice de 50% e essa questão das UTIs que está em discussão essa semana, governador, já é hora de anunciar medidas mais restritivas para a população? Isso está sendo discutido em algum momento ainda? O senhor tocou nesse assunto semana passada. Queria saber o que avançou nisso, se já há algum planejamento do que deve ser adotado caso esse quadro se mantenha. Bruno, obrigado. Eu vou dividir a resposta com o doutor Davi Wippe, coordenador do nosso Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19. A nossa quarentena vai até o próximo dia 22, na próxima semana. Nós vamos, até lá, continuar insistindo e pedindo e apelando para a população do Estado de São Paulo para ficar em casa e obedecer a orientação de isolamento social, para protegerem as suas vidas, a vida dos seus familiares, a vida dos seus vizinhos, das pessoas que vocês gostam e da comunidade de forma geral. E avaliando medidas que poderão ser anunciadas na quarta-feira da próxima semana. Nós temos tido todo o amparo e a orientação do Comitê de Saúde, e este Comitê de Saúde nos indica que devemos manter e insistir para que essa faixa entre 50% e 60% seja obedecida, que é o que está acontecendo, e tentativamente, após alcançarmos esta média, possamos ultrapassar os 60%. Amanhã, inclusive, na coletiva, vamos informar os municípios aqui do Estado de São Paulo que estão tendo um desempenho exemplar por ação dos seus prefeitos e prefeitas e prefeitos, e também da sua população, que tem sido solidária e atingido uma média superior a 50%. Vamos agora à complementação com o doutor Davi Wippe. Esse grupo se reúne diariamente 24 horas por dia, mas ontem, terça-feira, às 10 horas, nós tivemos uma reunião que foi importantíssima do ponto de vista de revisão científica de tudo que está sendo discutido, discussão dos artigos que estão publicados e todas as curvas de acompanhamento de outros países. Eu quero dizer uma coisa interessantíssima, que quem não está trabalhando com confinamento total, nenhum país tem o índice de 50% que nós temos. Então, esse é um dado muito importante, revela que esse distanciamento social é importante. Nós discutimos também o cenário, e nós entendemos, este é o consenso desse grupo composto por 15 pessoas, que as medidas do Estado de São Paulo, neste momento, são efetivas. O que nós precisamos é cada vez mais convencer a população a aderir às medidas efetivas que estão implantadas. Obrigado, doutor Davi Wippe. Bruno Ribeiro, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos a uma nova pergunta online. Não sei se temos aqui em tela. Temos o jornalista Fernando Evans, do portal G1 de Campinas. Fernando, boa tarde. Você já está em tela, passo a palavra a você, obrigado por estar participando da coletiva. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Os dados do sistema de monitoramento mostram realmente essa queda acentuada do isolamento social, principalmente aqui no interior. Na região de Campinas, esses índices não chegaram a 60% nem mesmo no feriado da Páscoa, e oscilaram, por exemplo, abaixo de 50% na última segunda-feira. Em Americana, no mesmo dia, na segunda-feira, teve uma carreata de protesto contra essas medidas restritivas impostas pelo governo estadual.
Como o senhor tem dialogado com os prefeitos para tentar ampliar esses índices e se novas medidas serão tomadas para garantir o aumento desse isolamento aqui na região de Campinas e no restante do interior? Fernando, obrigado pela pergunta. Vai um pouco na linha daquilo que o jornalista Bruno Ribeiro do Estadão indagou agora há pouco. Nós temos acompanhado o sistema inteligente de monitoramento que controla e nos dá dados reais, em tempo real, o deslocamento das pessoas. Através desta tecnologia, tem nos indicado as cidades que estão desempenhando melhor e as cidades que precisam melhorar. Campinas está numa faixa intermediária. Ontem mesmo o prefeito Jonas Donizete, prefeito de Campinas, esteve aqui conosco. Ele tem feito um bom trabalho, uma boa orientação no âmbito de Campinas e da região metropolitana de Campinas para subir o índice de 50%. E eu confio que a população dessa região metropolitana de Campinas vai alcançar resultados ainda melhores. Em relação à Americana, uma carreata com 2 dúzias de veículos e pessoas gritando, não me parece exatamente uma representação majoritária daquelas pessoas que vivem em Americana ou outras pessoas que vivem na região metropolitana de Campinas. Eu não quero desmerecer nenhum tipo de manifestação, mas não vejo representatividade que possa ser levada em conta de um grupo tão pequeno, de baixa expressão, e que teima em desconsiderar a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e dos profissionais da saúde do Estado de São Paulo. Felizmente, a maioria da população do Estado de São Paulo, seja em Americana, seja na região metropolitana de Campinas e em outras cidades, tem apoiado o isolamento e atendido a nossa recomendação. Havendo necessidade de outras medidas, nós anunciaremos, conforme já respondi ao jornalista Bruno Ribeiro, do Estado de São Paulo, no próximo dia 22, na quarta-feira, quando vence o período da atual quarentena. Vamos agora a uma nova pergunta presencial, é do jornalista Pedro Duran, da CNN, que está transmitindo flashes ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Pedro Duran, boa tarde. Passo a palavra a você para a sua pergunta. Tudo bom, governador? Boa tarde para o senhor, boa tarde para todos aqui presentes. Eu odeio ser repetitivo, mas vou ter que voltar ao tema dessa possível demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o principal assunto do dia, e da demissão do secretário Wanderson. A minha pergunta é um pouquinho diferente da do colega que falou anterior. Eu queria perguntar pessoalmente para o senhor qual foi a última vez que o senhor falou com o ministro Mandetta e qual foi o tom dessa conversa, se ele já disse ao senhor que tem esse receio de ter que deixar o cargo. E do ponto de vista prático, quais seriam as implicações dessa saída aqui no sistema de saúde de São Paulo? A gente sabe, inclusive, que tem médicos aqui do sistema paulista sendo sondados pelo presidente Bolsonaro para ocupar o lugar do ministro Mandetta. A gente contou isso na CNN. Queria ver, o senhor falou que seria uma troca técnica por uma troca política, mas eventualmente também pode ser um médico que tenha aí colaborado com o sistema público de saúde de São Paulo. E para terminar, queria a sua avaliação pessoal sobre como está conduzindo essa crise na saúde o ministro Mandetta e como está conduzindo essa crise na saúde o presidente Jair Bolsonaro. Obrigado. Pedro Duran, obrigado pelas perguntas. Eu vou dividir a resposta com os 2 médicos aqui presentes, o Dr. Davi Wipp e o Dr. Zé Henrique German. Eu falo com alguma constância, através de WhatsApp, com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Quem fala e quem dialoga com ele mais, até por necessidade e por obviedade, são os médicos, o Dr. Davi Wipp e o Dr. Luiz Henrique German. Nunca falei com o Dr. Wanderson, mas me tornei admirador dele ao assistir e acompanhar as suas coletivas de imprensa, a forma serena, precisa e técnica com que ele apresentou até aqui as posições do Ministério da Saúde e as defesas tecnicamente corretas, repito, que ele formulou, e lamento bastante a sua saída do Ministério, como já foi anunciado. Ministro Mandetta, ainda não há esse anúncio, nós estamos aqui falando sobre um campo de hipótese, assim como da hipótese de médicos do sistema de saúde privado aqui de São Paulo, que poderiam ser convidados a ocupar a posição hoje ainda detida pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu não quero fazer especulações e nem comentários sobre o presidente Bolsonaro, prefiro aguardar para deliberar
e comentar sobre fatos específicos e não sobre especulações. Passo a palavra agora ao Dr. Davi Wippe e, na sequência, Dr. Germa. O secretário Wanderson é um amigo de muitos anos e uma pessoa que nós sempre fomos muito próximos. Eu falei com o secretário Wanderson longamente nesse último final de semana a respeito de panoramas, aspectos científicos, discussão de trabalhos apresentados. Ele é um indivíduo que está sempre muito atualizado e essas nossas discussões sempre foram muito adequadas, tanto para ele como para mim, no sentido de aprendizado e evolução daquilo que nós entendemos, do ponto de vista científico, ser mais adequado para o enfrentamento dessa pandemia. Então, o Wanderson é um indivíduo que eu gosto muito, um amigo pessoal, e quero também agradecê-lo por todo o companheirismo e amizade de todos esses anos. Obrigado, doutor Germa. Obrigado, doutor Davi Wippe, perdão. Agora sim, José Henrique Germa. O secretário Wanderson é um apaixonado por aquilo que ele faz. Nas diversas conversas e nas diversas reuniões que nós temos na tripartite, em Brasília, uma vez por mês, e também, seja por telefone ou algum outro meio de comunicação entre a Secretaria e o Ministério, nós percebemos a extrema dedicação e competência do secretário. Quanto à questão do ministro, eu sigo a mesma posição. Acho que ele tem, no plano estratégico, um posicionamento extremamente coerente e conhece profundamente não só o SUS, como a crise que nós estamos vivendo neste momento. Então, é uma perda, se isto vier a ocorrer, nesse sentido, do ponto de vista de estratégia para o enfrentamento desta crise. Obrigado, doutor Germa. Obrigado, Pedro Duran. Vamos agora a uma pergunta online da jornalista Maju Leite, da Rádio Bandeirantes. Maju, boa tarde. Você já está em tela. Passo a palavra a você. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Um decreto da Prefeitura de São Paulo foi publicado hoje que recomenda novos horários de funcionamento dos serviços essenciais. Como o senhor avalia essa medida e se o senhor pretende aplicar essa... Tivemos aqui um probleminha de conexão na cobertura da coletiva de imprensa do governador João Dória. Em instantes, a conexão vai ser restabelecida e a gente retorna. Um dos pontos mencionados pelo Davi Wippe, que é médico e aí membro desse comitê de contingência de enfrentamento ao coronavírus aqui no estado de São Paulo, é essa questão do isolamento social. O doutor Davi Wippe agradeceu às pessoas que estão seguindo as medidas, que continuam em casa, porque isso ajuda a frear a circulação do vírus aqui no estado de São Paulo. Vale lembrar que o doutor Davi Wippe foi infectado pelo coronavírus, já se recuperou, já está aí de volta aos trabalhos. E ele agradeceu, então, essas pessoas que seguem essas normas e que isso é muito importante para que a gente possa passar por esse período de crise numa boa aqui no estado de São Paulo. O governador João Dória também, no início da coletiva, falou a respeito dessa questão do... Voltamos à coletiva. Essa quarentena. Presente também, todos os colegas de jornalismo. Bom, governador, boa tarde. De acordo com... Voltamos com a coletiva. O ministro Luiz Henrique Mandetta, o período mais preocupante dessa crise do Covid-19 será agora entre maio e junho. Como é que o governador está preparado, já que o senhor vem se antecipando a nível até à frente de outros governadores, principalmente essa semana, o senhor fez o belíssimo arrecadação de mais de 300 milhões. Está preparado? São Paulo está preparado, sim, Gilvandro. Obrigado pela pergunta. Eu vou compartilhar, obviamente, com a saúde, com o doutor José Henrique Germa e o doutor Davi Wippe, mas estamos preparados exatamente porque sabemos ouvir e atender a recomendação da medicina, da ciência e da saúde. Por isso mesmo que nós estamos com a situação sob controle no Estado e pedindo sempre a cooperação das pessoas para que permaneçam em suas casas e orientando tanto o sistema público de saúde quanto o sistema privado e fazendo aquilo que é a nossa obrigação de atender na proteção social aqueles que estão em estado de pobreza ou extrema pobreza
e muito felizes também com a solidariedade de pessoas e empresas aqui de São Paulo que permitiram, ao longo dessas 4 semanas, a totalização de 367 milhões de reais em ISES também, com a solidariedade de pessoas e empresas aqui de São Paulo que permitiram, ao longo dessas 4 semanas, a totalização de 367 milhões de reais em ações. É um gesto de grandeza, além de vários outros que, independentemente desse Comitê Empresarial Solidário, que já foram anunciados publicamente, tenho certeza que isso vai estimular outras empresas, corporações e até mesmo pessoas a terem gestos na mesma linha. Vou pedir, então, ao Dr. Guerma para complementar a questão formulada pelo Gilvandro, especificamente em relação ao mês de maio, o período onde nós teremos, e você está certo, aliás, a posição é do ministro Mandetta, e ele está correto, ao afirmar que será o período mais difícil do coronavírus aqui no Brasil e, obviamente, aqui em São Paulo também. Dr. Guerma. Nesse sentido, que várias ações que nós temos feito se relaciona à questão do Estado como um todo. Todos vocês sabem, o governador liberou, há dias atrás, uma verba para os municípios acima de 100 mil habitantes e também, posteriormente, logo a seguir, para os municípios abaixo de 100 mil habitantes. Isto dá para os municípios a capacidade de se estruturar melhor no enfrentamento da crise. E, nesse sentido, a gente tem apoiado diuturnamente, eu diria, para vocês, né? E os municípios têm todo um apoio da parte da Secretaria de informações, de orientações do que tem que ser feito. E, por parte do governo, os recursos financeiros que foram distribuídos. Então, além disso, no interior do estado de São Paulo, cidades menores têm uma incidência, algumas nenhum caso, e isso facilita a execução do trabalho do prefeito, do secretário de saúde, com relação ao enfrentamento da crise. São muito poucos casos, mas que sempre tem que receber um tratamento tal e qual numa cidade como São Paulo. Nós tivemos a oportunidade do aprendizado com outros países que foram acometidos antes do Brasil e o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo se portou desde o primeiro momento no avanço. Então, as medidas foram tomadas em cima de constatações científicas e de fatos já vistos em outros países. Então, é isso mesmo. Nós temos, esse trabalho dos grupos nos apontam que nós vamos ter um pico na metade de maio para frente. O que resta saber se nós vamos enfrentar uma montanha ou um iceberg. Todas as curvas que nós estamos acompanhando, são vários grupos da saúde, da secretária Patrícia Heller, chegam no mesmo patamar. Nós estamos conseguindo baixar a curva, só que, óbvio que nós precisamos continuadamente do apoio da população. A sua introdução foi muito feliz em dizer que a população está ajudando. E isso é definitivo nesta situação que nós vamos enfrentar. Uma montanha ou um iceberg. Obrigado, doutor Davi Wipp, doutor Zé Henrique Guerra. Muito obrigado, Gilvandro Oliveira, da Rede Brasil, pela sua participação e as suas perguntas. Antes da última pergunta na coletiva de hoje, queria informar e agradecer também a transmissão ao vivo, contínua, da TV Band News, da própria Rede Brasil, do qual participa o jornalista Gilvandro Oliveira, e do UOL também, em transmissão direta aqui do Palácio dos Bandeirantes. Vamos agora à última pergunta de hoje, é do jornalista William Cury, da TV Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem? Eu vou retomar o assunto do isolamento mais ocupação de hospitais. Interessante a fala do secretário de que já há uma pressão nos hospitais e já a partir de maio já pode ter uma lotação dos leitos de UTI que são destinados ao Covid-19. E sobre a taxa de isolamento, ontem foi divulgada a taxa da segunda-feira, que foi de 50%. A de ontem ainda não foi divulgada, mas uma percepção de quem anda por aí é que pode ser pior do que a de segunda-feira. Não sei qual que é a taxa de ontem.
E a tendência, descontando o período da Páscoa, é de queda, né? A gente percebe que a tendência é de queda. Por que as medidas mais duras podem ser anunciadas só na semana que vem e não antes, já que os apelos por conscientização não estão funcionando? Não estão funcionando como o governo esperava que fosse, de 70%. Eu queria também a palavra do secretário mais uma vez sobre a pressão dos hospitais, né? Se essa taxa se mantiver em 50%, o leito pode lotar antes de maio? Obrigado. Obrigado, William Cury. Vou dividir a resposta com os dois médicos, o doutor Zé Henrique Guerra e o doutor Davi Wipp, mas acho que você está um pouquinho pessimista. A taxa de isolamento de ontem foi de 50%, o mesmo número de anteontem. Portanto, 13 e 14 de abril, a taxa foi igual de 50%. E nós temos que confiar, acreditar e estimular as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, estão acompanhando essa coletiva, para seguirem de forma determinada o seu isolamento, estimulando amigos, parentes e vizinhos a fazerem o mesmo, a seguirem o isolamento. Nós vamos até o dia 22, que é a data, conforme já mencionei, onde teremos esta quarentena determinada, e aí sim faremos uma avaliação e tomaremos as decisões que forem necessárias. Eu agora passo a palavra ao Dr. Guerra sobre o tema dos hospitais e do isolamento também com o Dr. Davi Wipp. Guerra. Então, dentro da sua pergunta, se nós mantivermos 50% na média da lotação dos casos de UTI, nós não precisamos lançar mão de mais nenhum outro recurso adicional de leitos, que nós já estamos preparados para isso. Não é isso que vai acontecer, nós vamos ter que chegar até lá. Provavelmente, lá para o final de maio, a nossa perspectiva é como você viu e vocês viram nos hospitais que estão sendo mais estruturados. E esses estão já com uma taxa de ocupação de 70%. E, obviamente, que você vai ter hospital com muito abaixo disso. Então, nesse sentido, que nós estamos preparando outro lote de hospitais para adentrar em campo, na hora que esses aqui atingirem 90%, 95% de ocupação. E que nós esperamos que seja para o final de maio, do meio de maio para frente. Obrigado, doutor Guerra. Vamos agora ao doutor Davi Wipp, complementando a resposta à pergunta do jornalista William Cury, da TV Globo News. Você está lembrado que você participa desde o primeiro momento, que a primeira avaliação do centro de contingência é que nós precisaríamos mais 1.400 leitos de UTI para esse enfrentamento desses primeiros meses. O governo do estado já entregou 1.570 leitos a mais. Então, esse cenário vem sendo seguido desde o primeiro momento e perseguido no sentido de suprir o estado dos leitos necessários. Além desses leitos que já foram conseguidos, o secretário ele se movimenta em outros caminhos em busca de novos leitos. Então, existem novos leitos que vão ser apresentados pelo secretário nos próximos dias. Existem outros hospitais, tanto da cidade de São Paulo como do estado de São Paulo, que estão se adequando aos novos momentos. Obrigado, doutor Davi Wipp. Obrigado, William Cury, da TV Globo News. Com isso, nós estamos encerrando a nossa coletiva de hoje. Amanhã estaremos aqui às 12h30. O prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, estará conosco. Queria, ao encerrar, agradecer mais uma vez a presença dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, os que vieram presencialmente, os que não podendo vir presencialmente, online, acompanhando e participando. Agradecer a você que está nos assistindo, nos acompanhando da sua casa ou do seu trabalho. Pedir que você continue sendo solidário, continue cultivando a vida e não cultivando a morte. O nosso dever, a nossa obrigação é cultivar a vida, cultivar a saúde e não a morte. Não dê atenção para informações que estimulam você a sair de casa desnecessariamente. Não dê atenção a informações nas redes sociais que propõem aglomerações. Não dê atenção àqueles que não são da área médica, não são da ciência e que, portanto, não são capacitados a orientar você de forma correta.
Siga a orientação da medicina, da saúde e da ciência. Fique em casa. Uma boa tarde e até amanhã. Nós acabamos de acompanhar a coletiva de imprensa do governador João Dória e também com autoridades que estão aí trabalhando no enfrentamento à pandemia de coronavírus aqui no estado de São Paulo. Fazer alguns destaques aqui sobre o que foi mencionado nesta coletiva de hoje. Bom, primeiro o governador João Dória reforçou as orientações para que as pessoas respeitem as recomendações dos profissionais de saúde e das autoridades e pediu para que as pessoas só saiam de casa quando realmente for necessário. Ele reforçou a importância do isolamento social e da quarentena na tentativa de frear a disseminação do vírus. Vale lembrar que essa quarentena segue até o dia 22 de abril e pedindo aí para que as pessoas fiquem em casa, mas os comércios essenciais, como farmácias, supermercados, hospitais, continuam atendendo, mas se você pode, fique em casa, como reforçou o governador João Dória. O doutor Davi Uip, que foi diagnosticado com Covid-19, mas já está bem e já retornou às atividades, também agradeceu às pessoas que estão contribuindo com as ações do Estado, ficando em casa. E uma importante ação que foi anunciada é a distribuição de cestas básicas. Neste mês de abril, 1 milhão de cestas básicas serão distribuídas. Essas cestas foram montadas com a ajuda de profissionais de nutrição do Hospital Albert Einstein, justamente para que as pessoas tenham acesso aos alimentos necessários para conseguir se manter durante esse período de pandemia. Essas cestas são para alimentar famílias de até 4 pessoas e foram planejadas para durar 30 dias, então aí um mês. Ao todo serão distribuídas 4 milhões de cestas e nesse mês de abril, 1 milhão. E uma última destaque dessa coletiva é com relação à ajuda dos empresários que fizeram doações para que possa ser investido em serviços, saúde e também na compra de equipamentos para os que trabalham na segurança pública, para que eles são um serviço essencial, estão aí na rua atuando para que eles possam se proteger. Bom, esses foram os destaques da coletiva desta quarta-feira. Lembrando que todos os dias o governador João Dória abre esse espaço para anunciar as ações do Estado em enfrentamento à pandemia de coronavírus. O Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que acontece na luta, contra essa pandemia, vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Você acompanha Jornal